Vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite. Saudade da aula, cara. Porque, porra, eu tô o quê? Com essa situação toda que tá acontecendo, eu tô uma semana sem ministrar aula. Mais de uma semana. Porque ainda tem a situação que eu tava na semana de prova, né? Então eu não tava ministrando aula de nada. Então vamos voltar, que eu preciso monetizar o meu canal aqui. Preciso que ganhar mais inscritos, angariar mais inscritos, né? Então, senhores, então é o seguinte, hoje nós vamos continuar a nossa saga do estudo do aluno de termodinâmica. Hoje nós vamos trabalhar o que? Os processos psicrométricos. Vocês estão com a carta de vocês aí? Então nós vamos trabalhar os processos psicrométricos e iremos abordar também as unidades de tratamento de ar. Então hoje nós estamos em nossa 8ª aula e vamos embora. O que é um processo psicrométrico? Vocês estão com a carta aí, na mão de vocês. Nessa carta, vamos supor, no ponto 1, eu vou ter as propriedades do ar úmido. E essas propriedades, nós o quê? Nós estudamos, nós fizemos provas a respeito disso. Vou colocar no mudo rapidinho. Voltando, então, vamos supor que no ponto 1 eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura, eu tenho a entalpia, eu tenho umidade relativa, eu tenho todas as propriedades do ar úmido. Vamos supor que em um processo eu queira resfriar esse ar úmido. Então, se eu resfrio do ponto 1 ao ponto 2, diminuindo assim a temperatura de bulbo seco, eu tenho outro estágio, no ponto 2. Aqui eu vou ter outras propriedades. Só que aconteceu um resfriamento sensível. Por quê? Eu diminui a temperatura de bulbo úmido, diminui a temperatura de bulbo seco, porém a umidade, a massa de vapor d'água, ela permanece o quê? Constante. Nós chamamos esse processo de resfriamento que? Sensível, ok? Eu diminuo a temperatura, porém a massa de vapor d'água ela permanece o quê? Constante. Beleza. Ao passo que acontece a mesma coisa, porém no sentido inverso, no aquecimento sensível. Eu aumento a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, porém a umidade permanece constante. Então eu passei por um processo psicrométrico. Tá claro aí, senhores? Tá claro, Samuel? Tu que entende aqui comigo, mas em casa da dúvida? Muito bem, muito bem. Não, no resfriamento sensível, observe que a temperatura de bulbo seco está diminuindo. Mas a massa de vapor d'água permanece o quê? Constante. Ou seja, a umidade específica permanece o quê? Constante. No aquecimento acontece a mesma coisa. Eu aqueço e a massa permanece o quê? Constante. Então, o processo controlado. Vamos supor que eu quero aumentar um ambiente que eu estou, sei lá, tem algum alimento, algum equipamento, algum, sei lá, qualquer coisa que se encontre nesse ambiente que tem que estar, as propriedades do ar úmido tem que estar controlada, o aquecimento tem que ser controlado, principalmente a massa de vapor d'água permanece constante. Eu não posso alterar a umidade nesse ambiente, estou fazendo então um aquecimento que sensível, resfriamento sensível. Eu mantenho o que? Constante a umidade específica. Então é um processo que controlado, por isso que é utilizado na indústria química. Tá entendendo? Beleza? Eu aqui. Mas a massa de vapor d'água, a umidade específica, permanece o quê? Constante. É só olhar o gráfico. Só olhar o gráfico. Tanto para o resfriamento quanto
aquecimento. É só olhar o gráfico. Beleza? Aí que acontece, ó, vamos supor, esse resfriamento sensível, né, também conhecido como resfriamento sem desumidificação, ou seja, eu não perco o quê? Água, né? Eu não perco água, ok? Então observa, eu tenho uma serpentina, eu tenho um ar quente entrando, desculpa, eu tenho um ar quente entrando, eu tenho um ar quente entrando. Esse ar quente, ele traz consigo energia, entra em contato com a serpentina, ou seja, ele entra em contato com esse trocador de calor. Ele cede calor para o meio externo, calor retirado pela serpentina, e ele sai com ar o quê? Mais frio. Só que nesse caso a umidade permanece o quê? Constante. A massa de vapor d'água. Por isso que é um resfriamento o quê? Sensível. Então nesse caso aqui, ó, a equação é essa equação aqui. Ó. O calor rejeitado é igual à vazão máxima do ar seco vezes o que é a variação de entalpia. Ele entra com uma entalpia 1 e sai com uma entalpia 2. Então aqui eu tenho uma variação de entalpia. Anota só essa fórmula aqui. A vazão máxima de ar seco é a massa do ar seco por unidade de tempo. É o calor rejeitado. O calor rejeitado. O calor rejeitado. Ok? Então acontece um resfriamento sem desumidificação, ou também conhecido como resfriamento sensível. Por isso que está passando por um processo psicrométrico. Vazão máxima do ar seco pela variação da entalpia. Vazão máxima do ar seco é a diferença da entalpia. Entalpia 1 e a entalpia é a equação da vazão máxima. É a massa do ar seco por unidade de tempo, né? Vazão, massa por unidade de tempo. Tá claro aí, gente? De massa. Exatamente. E para ele diminuir a temperatura, eu tenho que rejeitar o quê? O calor. O que é o calor? Essa energia térmica em trânsito. Então o trocador de calor ele tira, tá trocando calor, tá trocando calor. O ar quente entra com o ar frio aí, que é uma serpentina, que tem um fluido aí dentro. Há uma troca de calor por convecção e condução aí e rejeita esse calor para fora. Só que a umidade permanece o quê? Constante do ar. É uma dissipação. O calor retirado é dissipado, mas é uma troca de calor. Ok? Vamos lá, vamos fazer o exercício aqui, ó. Eu tenho uma serpentina que resfria um ar úmido. Esse ar úmido ele entra com uma temperatura de quanto? 35 graus centígrados. E a umidade é o que? Ela permanece constante. Vamos supor que a umidade é constante aqui, ó. Beleza? Aí o que acontece? Ele resfria esse ar úmido até 26,5 graus centígrados. 26,5 graus centígrados. E a umidade é o que? Constante. Então eu tô de cara com um resfriamento sensível. Um resfriamento sem desumidificação. Então ele sai desse ponto 1 para o ponto 2, correto? Sai do ponto 1 para o ponto 2. Entendeu agora aí? Exatamente. Aí que acontece? Aqui eu vou ter o quê? Uma entalpia 1 e aqui eu vou ter uma entalpia 2. A questão vai pedir, basicamente, qual é esse calor que foi dissipado nesse processo.
qual esse calor que foi dissipado. Porque ele não vai resfriar? É isso que está acontecendo. Beleza. Tá claro aí, né? Tá claro, Samuel? Então, beleza. Agora vamos fazer a questão. Beleza. Agora você vai fazer o seguinte. Para eu encontrar, concorda comigo que para eu encontrar esse ponto 1 aqui, eu tenho que ter outra propriedade para poder achar o ponto 1? Foi isso que a gente aprendeu? Então, beleza. Então, a gente sabe que a temperatura inicial é quanto? 35 graus. 35 graus centígrados. 35. E a temperatura final vai ser 26,5. Então, vai ser 29, 28, 27, 26. 26,5 também aqui, ó. 26,5. Ó, beleza. Ó, ele vai, olha o que eu falei para vocês que ele vai pedir. Ele vai pedir o que? A potência térmica da serpentina. Ou seja, quando ele entrar em contato com a serpentina, ele quer essa taxa de calor retirada. É isso que ele está pedindo. Aí, ó, se na condição inicial, para poder achar o ponto 1, qual é a umidade relativa? 60%. O que nós aprendemos? A gente vai aqui, puxa até encontrar os 60%. Faz aí na carta de vocês aí, quem tiver carta. Puxa até encontrar o que? 60%. Que vai ser bem aqui, ó. Aqui, ó, é a 60% a umidade. Aí eu achei quem? O ponto. Beleza? Encontrei o ponto 1. Aí eu vou puxar aqui. Aí ele está na umidade. A umidade permanece o quê? Constante. Ok? Qual vai ser a temperatura dele final? 26,5. 26,5. Então eu sei que esse resfriamento ele é o quê? Sensível. Então ele vai sair desse ponto aqui, ó. E a umidade vai permanecer o quê? Constante. Aí eu vou puxar essa linha aqui, ó, de 26,5. E vai cruzar aqui no ponto 2. Beleza? Então eu acabo de encontrar esse processo de psicrométrico. Resfriamento com umidade que? Constante. Aí vocês vão na carta de vocês vão identificar a entalpia no ponto 2 e vocês vão identificar a entalpia no ponto 1. Então é isso que vocês vão fazer agora. Para encontrar o ponto 1. Lembra? Eu preciso de duas propriedades para achar o ponto 1. Aí você vai fazer isso agora na carta. Calma, só encontra. Não, só encontra. Não inventa. Vai. Achou? Ponto 1. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar aqui os valores. Eu achei aqui no meu, na minha aproximação, o ponto 1 deu 90,8 kJ por quilograma de ar seco. Ah, Marcos, eu posso encontrar outra? Pode. E o meu aqui no ponto ponto 2, deu o que? 81,8. Eu aproximei para 81,8 kJ por quilograma de ar seco. 81,8 kJ por quilograma de ar seco. Beleza? Aí a gente vai colocar na caixa. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo qual é esse calor que foi o que? Essa potência dissipada, potência térmica. O calor por unidade de tempo. Qual é a potência dissipada? Só isso que ele está pedindo. Aí eu vou colocar em qual equação? Naquela equação que nós temos. Ó, a potência dissipada vai ser o que? A vazão máxima. Vazão máxima do ar seco. Ok? Diferença de H1 por H2. Ok? Aí o que acontece? Vamos lá. Aí é só botar esse cara para onde? Para cá. Ó, vamos lá. Vamos ver o que ele está falando. Por unidade de quilograma por segundo. Pegaram? Porque eu botei dividir? É a potência por unidade de quilograma por... Que é quilograma por segundo? Não é a vazão máxima? A vazão máxima
não é massa por unidade de tempo? Entendeu? Aí aqui vai ficar como? Só subtrair, ó. Noventa. Opa. Aqui, deixa eu ver aqui. Quanto que deu de vocês? Vocês acham que dá no de vocês aí? Dá 80,8, meu Deus. Quanto que é a entalpia de vocês? Vocês acham que dá aí na carta de vocês? Quanto que vocês acham que deu aí? A entalpia de vocês. Vem aí rapidinho. Na aproximação de vocês aí. Eu acho que vai dar. Não, a entalpia no ponto 2. É, pô, vocês aprenderam isso. A entalpia no ponto 2 aqui deu quanto? Quanto que deu a entalpia de vocês aí? Não, não tem como não. Vamos lá, você é 26,5. 35 no 60%, vocês vão fazer a reta, vai bater, aí vai puxar a temperatura para cima, vai bater aqui no ponto 2. Deu quanto? É isso mesmo, 81,8. É isso mesmo, 81,8. Vai ficar 90,8 menos 81,8. Quanto que deu aí? Essa diferença? Para a calculadora aí. Dá 9, né? 9. Então dá 9. 9 kJ por quilograma de AC. Beleza? Então essa foi a energia que foi dissipada quando ele está aqui nesse ponto, em 60%, e ele resfriou sensivelmente até 26 o quê? 0,5. Então o calor dissipado foi o quê? Esse que nós encontramos por unidade de massa. Anota aí agora. Anota aí. O segredo é não errar os pontos. Por isso que eu fiz de tudo para vocês aprenderem bem a manusear essa carta, para não errar os pontos. A pergunta que eu faço:
B. Voltei. Ó, quando eu fico caladinho aqui é porque a galera tá copiando, aí eu ponho no mudo, né? Que aí a gente fica conversando. Porque já teve aluno falando assim, ah, Marcos, aí às vezes fica caladinho, fica porque eu botei no mudo e eu deixo a gente conversando, muitas coisas. Inclusive coisas que não é apropriado aqui, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos calcular a letra B. A letra B é a mesma coisa, senhores, é a mesma coisa, ó. Ele quer, ó, ele vai resfriar. Ele está aqui no ponto 35 e vai para o ponto 26,5. Ó, só que é o seguinte, ó, o ponto inicial, para encontrar o ponto 1, ele está dizendo que a temperatura de bulbo úmido é quanto? 28,4. Aí vocês vão achar aqui, ó, 25, 26, 27, 28. 28,4 está aproximadamente nesse ponto aqui, ó, na temperatura de bulbo úmido. Aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui 35. Aí eu vou puxar aqui, ó, na escala da carta psicométrica, 28,4. Aí eu vou encontrar quem? O ponto de encontro. Como é um resfriamento sensível, o que vai acontecer? É uma linha reta, ó. Ele vai sair do ponto 1 para o ponto 2, ó. Por que o ponto 2? 26,5. Vai tocar aqui, ó. Eu vou puxar, o ideal é fazer assim, ó. Eu puxo uma vertical para cima e puxo essa horizontal. E vai chegar onde? No ponto 2, ó. Nesse ponto 2 aqui, ó. Nesse ponto 2. Que é o meu ponto final, né? Aí o que acontece? Eu vou encontrar nesse ponto 1 uma entalpia. Nesse ponto 1, que vai dar 91, alguma coisa. E aqui a entalpia no ponto 2. Aí ele vai pedir para calcular o calor que? Dissipado por unidade de massa. É isso que ele vai pedir. Lembrando que a umidade é o que? Permanece como? Constante. Um resfriamento sem desumidificar. Resfriamento sem... porque o resfriamento... Qual é a temperatura final? É o mesmo parâmetro, só que é a letra B, pô. Porque o que eu mudei aqui? Eu utilizei outra propriedade para eu achar quem? O ponto 1, pô. Só para isso. Na primeira eu achei aqui, ó, a umidade relativa não é 60%. Aqui eu já estou colocando a outra propriedade, 28,4. Logo eu vou encontrar outros valores de entalpia, né? Aí vocês vão aí na carta, vocês vão encontrar que é entalpia no ponto 1 e no ponto 2, ó. Aqui, na minha, que eu fiz aproximadamente, a minha entalpia no ponto 1 deu 91,7 kJ por quilograma de ar seco. E no ponto 2, a minha entalpia no ponto 2, eita, a minha entalpia no ponto 2, ó, deu 82, aproximadamente 82 kJ por quilograma de ar seco. Aí pronto, só falta jogar naquela fórmula. Sim, porque eu vou dissipar calor. Então eu jogo só naquela fórmula. Só naquela fórmula. Vazão de massa de ar seco. Variação de entalpia no ponto 1 para o ponto 2. Beleza? Então vai ser como? 91,7. 91,7. Passa pro outro lado. Vai ser o quê? 91,7 menos 82. Faz na calculadora rapidinho aí. Vai dar quanto? 9,7 kJ por quilograma de ar seco. Pronto. É só isso, gente, que eu vou pedir na questões bem tranquilas. Aqui, ó, o ponto de encontro vai ser aqui, ó. Temperatura de bubu. Temperatura 28,4. Aqui é o ponto 1. Aí acontece o resfriamento até o ponto 2. No ponto 2 a temperatura vai ser o quê? 26,5. E nesse caso a entalpia é o quê?
Bom, a umidade específica. Eu estou calculando quem? O calor. Esse calor o quê? Dissipado. Pronto, o processo psicométrico. Beleza? Tá claro aí? Fiz 2 exercícios. Posso deixar um para vocês fazerem em casa? Esse aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Olha a situação. Não, vou mandar para vocês, ó. Um ar, temperatura de 8 graus centígrados e umidade relativa de 40%. Ele é aquecido sensivelmente para a temperatura de 35 graus centígrados, conforme destaca a figura. Dessa forma, encontra a quantidade de calor adicionado. Então, o ar está no ponto 1 aqui, ó. Ele passa por uma serpentina, ó. E essa serpentina aqui está fornecendo o quê? Calor. E ele sai aqui no ponto 2, ele vai ser insuflado para o ambiente interno. É isso que acontece. Então aí ele já me dá na temperatura 8 graus centígrados. A temperatura aqui, ó, ponto 1. A temperatura vai ser o quê? 8 graus centígrados. 8 graus centígrados. E a umidade relativa vai ser o quê? 40%. Eu achei quem? O ponto 1. Aí ele fala que é resfriamento, que é resfriado, ó. Sai do 1 até o ponto. Ah, ele é aquecido. Então é o inverso. Ele sai aqui do 8 graus centígrados. Aí ele vai, tá na umidade. Já vai, isso não. Na umidade relativa de 40%. Aí ele é aquecido do ponto 1 até o ponto 2, sensivelmente. Onde essa temperatura aqui desse ponto 2 vai ser o quê? 35 graus centígrados. Esse é o ponto 2. E tá aqui, ó. Ele quer falar, ó, qual foi o calor que foi adicionado para poder ele aquecer, ó. Aí o que vai acontecer aqui? Esse ar vai ser insuflado lá para a sala, para o quarto, para o ambiente controlado. É isso que acontece. Aí a gente vai. Não, isso aí é um aquecedor. É, ele vai aquecer o ambiente. Essa é uma unidade de tratamento de ar. O ar úmido ele vem, ele aquece, ele é insuflado para o ambiente. Com as propriedades que é necessário. Não, aí é outra coisa. Mas é isso aí. Cada processo tem particularidade. Para que eu vou fazer isso? Por que eu quero aquecer com a massa de vapor d'água constante? Será que, sei lá, a pintura ela vai borbulhar? Vai acontecer algum problema no processo lá? Tem um porquê, pô. E é ambiente controlado. É o controle. É, exatamente. Então existem vários processos químicos industriais que são controlados. Pô. Processo de estufa. Tá entendendo? Um ponto onde eu tô chegando? Aí vocês vão calcular, vocês vão encontrar o quê? A entalpia no ponto 1 e a entalpia aqui no ponto 2. Ó, por quilograma de ar fluente. Beleza? Aí vocês vão fazer essa questão aí. Vou deixar vocês fazerem essa questão. Vai ficar para casa, porque é igual. É igual o que eu já fiz. Idêntico. Tá me corrigindo, Samuel. Ai, ai, Samuel, mal. Beleza, tá claro aí? Então vimos resfriamento excessivo e aquecimento excessivo. Agora nós vamos ver o que? O resfriamento adiabático. O que é adiabático? Um fenômeno adiabático? Não troca calor com o externo. Então a entalpia não permanece constante? Constante, não é isso? Porque eu não perdi nem adicionei calor. Então a entalpia é o quê? Constante. É um processo adiabático. Que ele pode ser tanto um resfriamento quanto um aquecimento. O resfriamento, observe que a umidade já aumenta. No aquecimento, a umidade já diminui. Então altera. Beleza? Resfriamento adiabático ou
aquecimento adiabático. A entalpia permanece constante, né? Não há troca de calor com o meio externo. Não há troca de calor com o meio externo. Tá claro, Samuel? Vou colocar no Google aqui para falar algumas coisas. Voltando no mudo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando o processo é adiabático, principalmente por resfriamento, um exemplo é a torre de resfriamento. O que acontece na torre de resfriamento? Vocês já viram como é que funciona uma torre de resfriamento? Tá bom a gente fazer uma prática lá embaixo com essa torre lá. Vamos lá. O que acontece? O princípio, o ar ele entra. Vou dar uma aula só de torre de resfriamento. Eu já tenho preparado essa aula. O ar ele entra, não saturado, nesse ponto aqui. Aí ele entra, ele sobe. Ele sobe. Ele entra em contato com essa água aqui que desce. Ok? Aí aqui vai ter uma troca de calor entre a água e o ar úmido que sobe e a água que desce. Nessa troca de calor ele sai aqui, ó, no estágio 2. Ou seja, aconteceu um resfriamento, aumentou a umidade, porque trocou calor com a água, e não trocou calor com o meio externo. Ok? Esse é o princípio de uma torre de resfriamento. Show de bola? Tá aqui, ó. Saturado é aqui, ó, 100%. Umidade relativa é 100%. Ele tá nesse ponto aqui, ó. Ele entrou em contato com a água, trocou calor com a água, então ele resfriou, aumentou a umidade específica, porque ele ganhou massa de vapor d'água, ganhou massa de água. Aí ele sai aqui no ponto 2 aqui, ó, saturado, vamos supor aqui, ó, 100%. E ele sai aqui, ó. Ele trocou calor com o meio externo? Não. Isso é uma troca de calor adiabática. Beleza? Tá claro aí? E essa água que lá sai aqui do reservatório, tem uma bombinha aqui que tem uma... Não, isso aqui é uma torre de resfriamento, isso aqui, ó. A água sai daqui, tem uma bomba que fornece energia para essa água subir. Essa água ela sai por esses canais, o ar úmido ele sobe, troca calor com essa água e sai aqui o que? Saturado. Ele resfria, ele diminui a temperatura desse ar úmido. Ele sai o que? Quando ele resfria, quando ele entra em contato com esse ar úmido, tá entendendo que a água tá subindo, né, Samuel? Não, pô, ó, o ar é o preto, ó. O ar é o preto, ó, o preto, ó. E a água é o azul. A água vem daqui, ó, desse reservatório. Ó. Tem uma bomba que fornece energia. E ele sai por esses canais aqui, ó. O ar preto sobe e a água desce. O que vai acontecer? Vai ter uma troca de massa de água. Então ele vai aumentar o que? A umidade. E ele sai como? Saturado, aqui nesse ponto 2.
Beleza? Então aconteceu aqui o resfriamento por umidificação. Tá claro? Esse é um processo. Sim, nesse caso é adiabático. Não, resfriamento por umidificação é diabático. Adiabático, beleza? Beleza? E também pode chamar isentápico, mas eu não vou falar só adiabático para não confundir a cabeça de vocês, senão eu vou entrar em segunda lei da termodinâmica. Eu não quero entrar. Vou ficar estiramento adiabático. Beleza? É... Tá claro aí, né? Acho que isso aqui é desnecessário. Então o balanço de energia. Ó, observa aqui. O ar tá entrando. Mais um exemplo aqui, ó. Ele entra aqui nessa unidade de tratamento de ar e sai aqui, ó. O ar, o ar de fora, tá aqui, ó. O ar entra e ele vem aqui, ó, troca calor e sai umidificado. Beleza? Não troca calor. Isso aqui é uma unidade de tratamento de ar. Tá vendo que aqui, ó, o ar sai aqui, entra aqui, o ar entra nesse ponto aqui e sai com uma temperatura menor aqui. Tá claro, né? Beleza? Então só uma exemplificação. 36. Eu acho que eu vou terminar em 45 minutos a aula, tá? Aí a gente vê com calma as outras coisas. Vamos lá. Vamos falar por desumidificação, por adsorção. O que acontece? Eu estou aumentando a temperatura. Isso é um exemplo de um processo adiabático aqui, ó. Um exemplo de processo adiabático aqui, ó. Só para não me perder aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, uma desumidificação por adsorção, um exemplo de um resfriamento, um aquecimento aqui adiabático. O que é? O ar o ar úmido ele entra. Aqui dentro tem um material que vai diminuir a quantidade de vapor d'água. E ele sai o que? Mais seco. Alguns processos aqui dentro, nesses lugares, tem o que? Sílica. Já viram sílica? Quando se vão pesar naquelas balanças químicas, tem essa sílica, esse material refratário, sílica. É um material sintético. Aí ele diminui a umidade do ambiente, deixa mais seco. Então aí ele vai aumentar a temperatura e diminuir o que? A umidade. Então vamos supor, vamos pegar aqui, ó. O ar úmido ele entra aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó, passa por esse processo e sai o que? Quente. Aí tem aqui o processo inverso também. Beleza? Então, um exemplo de umidificação. Tem um vídeo aqui, mas eu vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Que eu quero botar aqui, ó. Tá aqui, essas superfícies aqui, ó. Porque a sílica é uma superfície porosa. É uma superfície que ela absorve a água. A água ela fica presa aí dentro. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo achar o ponto. Tá aqui, ó. Ele vai dar o zoom aqui na superfície da sílica. Pô, cadê? Eu quero achar o ponto, ó. Ele vai entrar, tá aqui, ó. Porra. Tá. Oh! Deixa ela aí, vamos deixar ela até achar assim. Tá acontecendo um processo primeiro. A água fica presa nessa molécula aqui. Por isso que ela absorve a molécula da água. Beleza? Absorve a molécula da água.
ser presa, ó. Tá dissolvendo. Pegaram? Não, já foi, tá de boa lá. Beleza? Entenderam o processo de dissolução? Aí tá aqui, ó, um resuminho dos processos psicrométricos aqui, ó. Resfriamento sensível, aquecimento sensível, resfriamento por desumidificação, aquecimento por umidificação, resfriamento adiabático, aquecimento diabático. Isso aqui já ajuda. Aí ele vai, o que vocês vão pedir? Calcular a troca de calor. Só que existem processos adiabáticos, processos psicrométricos que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é mais ou menos assim, ó. Ele aqueceu sensivelmente, depois ele aqueceu por umidificação, aqueceu sensivelmente e resfriou. Tá entendendo? Aí já complica um pouquinho mais, não é isso? Aí qual é a troca de calor total nesses intervalos? Aí por isso que a gente vai passo a passo. Mas eu já estou introduzindo o que é um processo psicrométrico. Beleza? Aqui é um processo de resfriar, onde a troca de calor, observa que na troca de calor, ela, se não é diabática, ou seja, a perda de calor, a entalpia não vai ser igual, né? Vai ser diferente, né? No ponto 1 vai ser diferente no ponto 2, né? É diferente. Beleza? E eu acho que eu vou deixar na próxima aula, a gente vê com calma as unidades de tratamento de ar, pra gente conversar direitinho. Porque a unidade de tratamento de ar, ela é muito utilizada que nos shoppings, nos hospitais, que elas que vão fazer, as unidades de tratamento de ar, que vão fazer todo o processo psicrométrico no ar único. Por exemplo, quando vocês entram lá na Bemol, lá na Amazonas Shopping, vocês sentem que o ar é climatizado, ele é diferente, né? Aí vai pra rua, não sente diferença, é instantâneo. Então por isso que lá existem dutos, existem que unidades de tratamentos de ar que nós vamos ver aqui, ó. Vou deixar só para vocês verem aqui. Então unidade de telhado. Então vamos deixar para ver isso com calma na próxima aula, beleza? Pra gente fazer mais exercícios. Então é isso. Não se esqueça de dar o like, aperta o sininho e é nóis. Compartilha. Falou!